Fala pessoal, beleza? É, Hoje eu tava a fim de ver um jogo e aí eu gosto de vez em quando fazer esses vídeos, né? Comentando e tal. Bom que a gente aprende um pouco olhando os profissionais, não que a gente vá fazer igual, né? Mas tem coisa que dá pra aprender com ele. Quem tem interesse, fica por aí, vai vendo junto, né? É, eu confesso que ultimamente eu nem tenho assistido. E tem esse jogo aqui da Copa do Brasil do Minas contra o Joinville. É, e assim, o Minas eu assistia mais jogos do Minas. Só que. E aí, eu, tipo assim, eu até acho que o Minas ele tem um estilo de jogo mais. Como é que fala? Ortodoxo, né? É um jogo mais dentro do caderno, né? Dentro do livro, vamos dizer assim. No xadrez, o pessoal, quando faz umas jogadas que já é meio catalogada, né? Eles falam assim: ah, todo mundo tá jogando dentro do livro aqui. Então, o Minas é um time que joga bastante dentro do livro e, assim, ele oferece uma dificuldade muito grande porque você precisa jogar bem certinho para poder vencer eles. Por outro lado, eu sinto também que o Minas ele tem um problema eh, grave nesse sentido, que assim, é um time que não é muito criativo, sabe? Eu não sei se é só impressão minha, mas eu sinto que ele não é tão criativo. Não é criativo, é inventivo, né? Ele não inventa muita coisa. Ele faz o feijão com arroz da melhor forma possível, faz muito bem. Só que isso acaba que algumas vezes fica um jogo bem mais enxuto, né? Mais seco. Já o Joinville, eu confesso que não assisti. Eu acho que assisti um pedaço de um jogo do Joinville, não sei se foi contra o Magnus ou Corinthians, mas é um time que, por outro lado, é bem inventivo, né? Esse treinador que eles estão aí agora, o pessoal fala muito bem dele, tem muitas ideias legais, não que o Minas não tenha, mas é um time que se arrisca mais e é mais tem mais ímpeto para jogar, né? Então, eu gosto muito, no começo eu assistia muito jogo do Minas, porque eu gostava de estudar bastante a estrutura do jogo defensivo, ser uma coisa mais prática mesmo, mais ortodoxa no começo, que me ajudava muito a orientar como que eu queria jogar. Tem um jogador, eu acho que o Minas ele tem três jogadores agora que não que que foge um pouco dessa característica que eu tô falando, que é esse 10 aqui, que eu esqueci o nome. Tem um outro que eu também esqueci o nome, tem um que tem o nome Thierry Henry, né? Então são os que mais dribla e tal. Thierry Henry eu acho que é esse aqui, ó, tá? Então vamos tentar ver um pouquinho aqui. Talvez a gente assista só um pedaço do primeiro tempo também, ou o primeiro tempo todo e tal. E aí a gente vai vendo aí o que que aparece de interessante pra gente dar uma olhada. Eu já chamo a atenção aqui, né, dessa questão da saída de bola, né? Perceba que o goleiro ele olha onde que vai, como que vai sair e tal, tem que fazer uma análise, né? Isso é uma coisa que eu cobro muito de vocês. Deem uma olhada em como está a estrutura do time adversário. Às vezes os caras estão lá atrás, encaixotados, você tá caçando jogar bola num lugar mais ruim que tem, né? Solta a bola aqui, confiança para jogar, recebe a bola de frente para a quadra, não de costas. Ah, aqui é interessante, ó. É, aqui a gente já entra numa defesa baixa, né? Que foi um tema é, bem importante para no jogo do Drummond lá, por exemplo, que a gente enfrentou uma equipe que assumidamente jogou na defesa baixa. E aí eu acho que cabe até um comentário sobre isso aqui, que é o seguinte, ó. O propósito é esse, né? O propósito não é ficar aqui só assistindo o jogo, é a gente tentar entender um pouco mais. E aí, qual que era a ideia qual que é a ideia dessa defesa baixa, né?
quando a gente está defendendo tão baixo assim, a gente tem algumas questões para pensar. A primeira delas é que assim, na na lógica da defesa, vamos supor, estamos sem a bola, estamos defendendo. Então, na lógica da defesa, a gente precisa manter a bola o mais distante possível do nosso gol. Essa é uma das lógicas da defesa. Roubar a bola é outra, impedir o avanço é outra. Só que aqui, ó, a gente já assume que a equipe está numa defesa baixa, ou seja, eles já estão próximo do nosso gol. Então, qual é a prioridade aqui? A prioridade é fechar os arremates direto. Onde é que é mais perigoso de sofrer chute? Do meio, né? Quanto mais central vem o disparo, mais perigoso é. Então, se a gente não tem escolha e a finalização tem que vir de algum lugar, que seja dos lados, que é onde a gente oferece maior dificuldade para acertar o gol, né? É, e aí, essa defesa baixa, ela tem alguns benefícios que foi o tema do jogo, foi inclusive do tema do Sub-14, que é o seguinte: você monta essa defesa super compacta, os jogadores ficam bem fechados assim, sabe? A gente chegou até a fazer uns 2 ou 3 treinos sobre isso aqui, mas a gente acabou não desenvolvendo tanto. Mas mais para frente nós vamos voltar nesse tema. E aí, qual que é o ponto mais perigoso dessa defesa, a favor da defesa, obviamente, que é o seguinte: vamos supor que você está aqui e perde a bola. Se você perde a bola, já vai dar um contra-ataque muito perigoso. É difícil de voltar, entendeu? Se você tenta um passe de qualquer jeito, vamos supor que você tenta um passe aqui e esse jogador consegue fazer a interceptação, você já tem um outro contra-ataque, porque esse aqui vai atacar o espaço e esse aqui já vai estar de frente. Se esse aqui estiver de lado ou apontado para lá, ele vai ter um tempo ainda para recuperar, ele vai precisar de um tempo para recuperar e pode ser tarde. Esse aqui já vai disparar na frente, né? Então, a mesma coisa vale para aqui, ó. Se essa bola porventura chegar aqui por dentro, então eles conseguem fazer o que eles chamam de caixote, né? Que é quando o time se fecha em volta aqui para não deixar com que essa bola saia, né? A pressão é automática. Lógico que vai vir a pressão do fixo aqui. Ah, aí você pode perguntar: ah, mas e se esse cara rolar a bola aqui e, e tiver a oportunidade de finalização? Bom, esse é um dos perigos da posição, mas todos os jogadores eles já treinam com isso em mente, né? Que essa bola por dentro já é um perigo. Então o time já fica preparado para reagir a isso. E aí você tem um risco duplo, né? Ou essa bola entra aqui no pivô e ele consegue encaixar um passe, ou essa bola é roubada bem aqui no meio. E quando essa bola é roubada aqui no meio, você já tem dois atletas, pelo menos dois, né? Dependendo da situação, já pronto para atacar aqui, ó, pelas alas, né? Sem contar que você pode ter uma inferioridade de 2 para de 3 para um, até de 4 para 2 e é bem perigoso, né? Quais são as desvantagens desse tipo de defesa? A desvantagem, uma delas eu já falei, o time adversário ele tá próximo, então qualquer uma dessa região aqui, dessa parte de baixo, já é um perigo de gol, né? Então, qualquer que seja o lugar da finalização, o risco de gol é alto. Diferente de quando um jogador está aqui em cima, o risco, à medida que você vai chegando próximo do gol, mais aumenta as chances de você levar a gol, não é? E essa defesa é difícil, porque se você ficar passivo, simplesmente rodando conforme a bola vai rodando, você gasta muita energia, você corre muito e o perigo ele te deixa tenso o tempo todo. Em algum momento você vai abrir o bico e gera desconcentração em algum momento, você vai levar gol. Então você precisa também ser agressivo. Só que aí entra um outro ponto. Se você é agressivo nesse tipo de defesa, você abre espaço para combinações, certo? Então, qual é a maneira correta de atacar esse tipo de posicionamento aqui?
levando em consideração tudo que eu acabei de falar. Primeiro, você precisa de boa movimentação. Essa movimentação não pode ser uma movimentação linear. Toda movimentação que ela é muito linear, não é que ela não pode ser linear, mas se ela for fácil de detectar a lógica dela, fica fácil para a defesa se ajustar, né? Então você precisa de boa movimentação e você precisa também de passes bem feitos, ou seja, bola rasteira, passe firme, movimentação constante. Vou dar um exemplo, que eu falei com os meninos no jogo. O time estava postado lá atrás. O que eu falei com eles? Primeiro, rodar a bola, tranquilo. Você pode rodar a bola para sentir como que é a movimentação do adversário primeiro. Passe aqui, passe aqui, passe aqui, passe aqui, e vai rodando a bola, já que você não... Tô falando para nós que tá tentando entender essa dinâmica ainda, né? Então você pode rodar a bola entre esses três aqui na segurança. Nada de tentar nada perigoso demais. O pivô pode ficar aqui. Em algum momento, quando esse passe vier, aí existe o balanço, né? O pivô, ele serve para que essa bola não saia rasteira lá pro outro lado. Esse camarada aqui, ele vai aproximar para fechar um contra um aqui pelo corredor, né? Caso ele passe. E esse aqui vai fazer uma cobertura mais por trás. Se essa bola vier pelo alto aqui em cima, por exemplo, o tempo de viagem dela, ou até mesmo para cá, ó, o tempo de viagem dela é tempo suficiente para o time fazer o balanço para o lado contrário, né? Então a bola pelo alto, ela tem esse mecanismo de defesa. Se ela for muito perto do gol, ainda tem o goleiro. Em alguns casos, o pessoal usa muito o goleiro para fazer essa saída de bola, né? Deixa essa região mais desocupada, o goleiro fica bem atento, o time bem compactado e, se for o caso, ele sai para fazer o corte por aqui, né? Então, um das dicas que eu dei aos meninos, né, era que eles tinham que rodar a bola. E aí vejam só como que e eles não conseguiram, né, fazer tão... Eles conseguiram fazer uma vez e é uma vez que eles fizeram, eles acharam o gol. Que é o seguinte, ó, bola aqui do lado, veja só como que uma movimentação ela causa problema. Por exemplo, e se o pivô abrir aqui, o que que acontece? Esse jogador tá vindo aqui para fazer a pressão. Esse aqui vai vir aqui, né? Beleza. Mas ele tá deixando esse espaço aqui. Ah, mas ele vai vir na cobertura. Calma, vamos ver. Passe aqui. Se eu for por dentro, esse cara desce junto ou ele deixa a marcação por conta desse camarada aqui? Vamos supor que ele deixou. Ele entrou por aqui, ó. Marcação veio aqui. Essa bola pode entrar. Se demorar demais, pode vir por aqui pelo meio, né? Então você começa a gerar uma série de transtornos. Essa bola pode simplesmente voltar para cá, ó, e virar para cá de novo, já com domínio para frente, né? Então você já começa a impor uma série de dificuldades para a movimentação da defesa, né? É bom explicar isso porque às vezes a gente vê muitos momentos de defesa baixa e a gente não entende o que está acontecendo, né? Mas o bom é que a gente vai poder ver aqui na prática como que o Minas se comporta e como que o Joinville vai manejar a situação. Vou voltar um pouquinho, só para a gente poder ver do início. Perceba que a defesa do Minas já começa a se estruturar, né? Formando o quadrado aqui. Gira a bola, tá vendo? Defesa bem montadinha aqui, certo? Passes longos são bons, passe longo e rápido, porque força a defesa a fazer um balanço muito largo. Esse balanço largo, ele costuma deixar alguns espaços, tá? Se não for bem feito. Seguir o lateral. A equipe tem que se comunicar bem, até quem tá fora se comunica bastante, tá vendo? Porque é muito difícil. Realmente essa é uma defesa difícil. Passe por dentro. Olha, tá vendo? Vamos voltar lá, ó. Vejam a reação do Minas quando o passe entra, ó. O time fecha, faz o caixote ali, ó. O pivô consegue voltar, continua o ataque, tem que montar a defesa rápido, passe e volta de novo. Não é fácil, tá vendo? Quando você tá tentando montar uma estrutura, o adversário já coloca uma outra. Ali eu acho que foi escanteio, né?
A bola volta sem que eles achavam que ia voltar a mesma dinâmica, mas o Joinville continuou na intenção de atacar, né? É o que eu falei com vocês, é um time que corre o risco e vai pra cima. Mais uma vez a defesa baixa. Olha só, já começa a vir aqui em profundidade. Você tem um jogador bem aberto. Aqui exige uma corrida muito longa, tá vendo? Por aqui. A movimentação é intensa. É interessante ver, né? Passagem por trás. Passe na segurança, tá vendo? É um passe mais arriscado, só que ainda assim é um passe que ele tira desse jogador, né? Não é também tão maluco de tentar um passe por aqui. Ele dá o passe aqui, tem que chegar, né? Vamos ver o ataque, continuar vendo. Contra um é muito importante. De novo, sempre mudando. Defesa tem que voltar e conseguiu outra finalização. Então, você percebe pela dinâmica do ataque do Joinville que é um time assim porque tudo isso envolve risco, né? Eles poderiam perder a bola a qualquer momento aqui, ó. Mas eles não abrem mão dessa dinâmica, acredita bastante, né, no ataque. Faz pressão também lá em cima, já recuperou outra finalização. Então é um time realmente agressivo, né? A gente precisa descobrir como que o Minas vai comandar o ataque. Mais uma roubada de bola, né? Aí foi falta, tá doido. E aí eu chamo a atenção também pra vocês. É claro que eu não tô falando assim, ter que jogar igual profissional, não. Mas assim, a intensidade do jogo é muito alta, entende? É muito alta se comparado assim, a maneira que a gente joga. A gente joga caminhando enquanto os caras estão correndo, sabe? A postura é muito ativa, né? É para realmente gerar dificuldade e tem seus riscos, obviamente. Não pode ter medo, tá vendo? Quando você tá. Não tem como, gente. Se vocês estiverem no 1 contra 1 e ficar no desespero de se livrar da bola, vocês vai mais perder ela do que conseguir sair da pressão, sabe? Mas o Joinville conseguiu mais uma roubada e mais uma finalização, né? Tá vendo que é um time escapada, é um time bem perigoso, contra-ataque. Que eu falo com vocês de não existe defesa à frente da linha da bola. Então aqui, ó, a gente tem 3 contra 1, praticamente 4, né? Esse aqui ainda tá atrás da linha da bola, mas ele já pode ser considerado um 4 contra 2 aqui praticamente. Não ter afobação na hora de decidir o passe, né? Mas isso tudo é treino também, não é como se os caras estivessem agindo só na espontaneidade, não. Até agora a gente não viu um ataque do Minas, né? Pra descobrir como que vai ser. Jogou no pivô. Isso aqui eu acho legal de mostrar, né? Passe por dentro, tá? Passe ali. Agora vejam só, né? O passe vai vir no corredor. E é o que eu falo com vocês. O cara que tá vindo por dentro, ele tem que correr, ó. Ele precisa correr para liberar o espaço que tá no meio. Entendeu? O cara que deu o passe pelo corredor, esse camarada, ele vai atacar o meio, certo? Então alguém precisa empurrar a equipe adversária para frente para que esse meio fique aberto, ó. Repare só, esse cara vai ter essa tarefa, porque ele tá aqui pelo meio, né? Então ele tem que subir e arrastar a marcação.
É o que ele faz. Esse que deu o passe, ele já tá vindo pelas costas, tá vendo? Para receber aqui por dentro. Essa bola escapa, ela veio um pouco atrasada, né? Vamos ver só mais uma vez aqui. Esse passe veio um pouco atrasado, mas se ele chega aqui, ele poderia já dominar, direcionando para o chute, e esse camarada aqui abre, né? Porque ou ele bate direto ou ele pode buscar uma tabela aqui, ó. Defesa baixa, mais uma vez. Vamos ver como que o Minas lida. Repare que é um time que não... Assim, né? É só um recorte porque foi o primeiro ataque. A gente tem que ver mais. Mas aqui ele foi bem mais direto, né? Já tentou o drible e a finalização em seguida. Diferente do Joinville, que buscou circular a bola antes de tentar uma finalização. É um time que não se arrisca muito, né? Na saída. 1-0. Mas aí, ó. Aqui, ó. A situação tá igualada, né? Por enquanto, 3-3. Só que assim, lá atrás não pode tomar as bolas dessa, né? Não pode acontecer umas bolas dessa aqui, né? E esse cara aqui, ó, não pode dar as costas assim também, ó. Ele nem tá vendo, ó lá. Quando ele viu já era tarde. Uma falha total da defesa, né? Esse é o risco do jogo em alto rendimento, né? Você cochilou um segundo, os caras vão pra lá dentro do gol. Olha lá. Até agora o Minas não conseguiu jogar muito, né? Joinville já deve ter o quê? Umas 4, 5 finalizações, roubada de bola, os carai. E o Minas ainda não conseguiu chegar lá, né? Não tá conseguindo sair. As trocas, estão vendo, gente? Olha lá, ó. Quanto tempo? Aqui não dá pra ver direito, mas foi... Aqui tá 17, ou seja, 3 minutos de jogo, né? Os caras já fizeram a troca. A gente troca vocês com 7, vocês estão reclamando. É por isso, porque eles jogam na intensidade. Vocês jogam numa murrinha do caramba. É, aqui já dá pra ver outra característica do Joinville, né? Eles realmente apostam no 1 contra 1, tá vendo? É um time que aposta, entendeu? Que é ousado, vamos dizer assim. É um time que corre riscos, né? Diferente do Minas. O Minas joga bem mais na segurança, né? Aí é um risco, ó. Outro contra-ataque. Aí eu achei que não foi falta, não. Esse camarada aqui foi revelado pelo Minas, né? É Pinheiro, eu acho o nome dele. Joga bem, tá? Novo. Não, mas aí foi foda. Eles vão pro 1 contra 1 mesmo, tá vendo? É a característica do time, velho. E do treinador também, querendo ou não, né? Tá vendo? Essa aqui é uma diferença. Por exemplo, eles vão. Ele tem a opção do passe aqui no goleiro porque
esse goleiro aqui é uma das referências hoje em dia, né? Joga muito bem com o pé. É um cara que faz toda a diferença no jogo. Mas ele ainda, se fosse um jogador, o time do Minas, por exemplo, ele tocava aqui que é mais seguro e tentava sair com mais equilíbrio, com mais tranquilidade. Aqui não, o cara partiu pro X1 na alta, correndo o risco de levar o contra-ataque. Aqui ele poderia ter partido pro X1, mas procurou um passe. Tá vendo? Eu acho que esse menino aqui, esse rapaz aqui, que é também um dos dribladores do time, né? Esse aqui também é do Joinville, né? É driblador também. Passa difícil isso, né? Tá vendo? O futsal, se você não tiver o drible, se não tiver o um contra um, fica difícil. É difícil jogar só na troca de passe, entendeu? Pra você desmontar uma defesa, você precisa de uma coisa mais disruptiva, realmente. Tô fazendo esse vídeo aqui, mas eu nem sei se o vídeo vai cair, porque às vezes tem direitos autorais e não pode, né? Mas como a intenção é assistir e comentar, do jeito o propósito vai ter sido cumprido. 4-0. Tá vendo? É um time. Gente, olha como eles não têm. Eu vejo o Magnus muito fazendo isso muito também, entendeu? É, eles vão mesmo pra cima do goleiro, força o erro. Não é um time de ficar muito arquitetando, sim, né? Claro que eles não fazem isso de qualquer jeito. Tem um treino pra isso. Só que pressionar dessa forma é um risco, né? Busca um espaço seguro. Ali um desentendimento. Tem que jogar muito na velocidade, né, velho? O Piero também veio pra macetar os antigos companheiros. Bola perigosa é essa, hein? Aí, muito agressivo o time, né, velho? Caramba.
Ele chuta forte demais, você tá doido. Pegou na trave? Pegou na trave, filho. Você tá doido. Escapado. Até agora o Minas não conseguiu articular um ataque, né, velho? Verdade é essa. Até o goleiro tem calma pra jogar, você tá doido. Apertou, sai pelo canto, né? E aí já dá pra perceber que esse número 12 aqui, qual que é o nome dele? Hugo, sei lá. Ele entrou pra dar um desafogo, né? Driblar um pouco mais, porque só no passe não dá, não. O que o cara tá reclamando aqui, velho? O cara tava no chão ainda e tá pedindo. Ah, pelo amor de Deus. Tem uns caras que é chatão, né, velho? Ah, o cara tava no chão ainda, pô. E avisou. Uma hora a gente tem que experimentar jogar. Tipo assim, sem. Que isso? Foi de propósito. Na moral. Aí deve ser um inferno jogar contra um goleiro desse, velho. O cara é um jogador de linha mesmo. Isso aí foi falta, né? Ó, ele foi direto, né, velho. Tem juiz que é prego, mas isso aí é sacanagem, velho. Isso aqui dá pra gente fazer, ó. Deixa os caras bem abertos, fraga. Porque se esse cara vier aqui, vai abrir um espaço muito grande, tá vendo? E tem que estar preparado, né? Não pode ficar aqui a murrinha.
Um aqui pra segurar, dois na barreira. Porque se sair um aqui, fica muito aberto pro chute, né? Bem aberto, bem aberto. Tá vendo? Passa aqui, passa aqui. Esse cara deu uma atrapalhada nesse pra ele chegar, né? Bola voltou e rebote. Essa é uma jogada totalmente possível de fazer, né? Eu podia até salvar ela de uma vez, não? Vou printar ela aqui. Deixa minha garganta começando a inflamar, velho. Jogadinha. Perdi o tempo. Será que dá pra gente ouvir aqui? Nó, 36 minutos já. Ô, mas não vai deixar o cara falar, não? Que isso. É. Mas realmente o Minas até agora não conseguiu jogar, né? Eu não me lembro de ter visto uma finalização deles, não. Ah, jogadinha igual. Não, não é igual, não. Uma das coisas que eu acho que, inclusive, era um treino que eu ia dar lá no Drummond, que é tipo assim, é, não sei se vocês já repararam isso quando vocês vê jogo de futsal, é que a movimentação, quando, quando o juiz apita, quando o juiz apita, acontece a movimentação e não a cobrança, entendeu? Ou seja, o sinal para movimentar é o apito. A gente faz assim, o juiz apita, a gente cobra, entendeu? Como se tivesse que cobrar imediatamente, mas não. Quando o juiz apita, vamos ver aqui, quer ver, ó? Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Apitou. Ah lá, tá vendo? É isso mesmo, ó. O apito, o apito é o sinal para movimentação acontecer, velho. Essa é uma dica importante, passar a aplicar isso até no treino. Nossa senhora. O goleiro ia tomar boladaça na cara. Cabeçada no futsal é raro, né? Tipo assim, não é tão comum. Eles não conseguem sair, viado. Eles não conseguem sair, a pressão é muito encaixada, você tá doido.
Quando isso aqui deve ser outra coisa, ó. Pode reparar que não houve uma movimentação tão grande igual do lance anterior, né? Do escanteio. Mas aqui deve ser uma coisa que eles combinam que é o seguinte, ó. Quando a gente fizer uma movimentação e a defesa adversária não oferecer a abertura que a gente precisa, bola no goleiro. Nossa senhora. Bola, bola na fogueira. Dá uma raiva quando vocês cobram lateral igual suas bundas. Renato é mestre em fazer isso. O Eric é mestre em fazer isso. Cobrar lateral de qualquer jeito. Os caras estão jogando com o goleiro linha. Com 2-0 no placar e mal começou o jogo, né? Praticamente. Tem que 10 minutos de jogo. E aí, ó, o que eu falo com vocês. Essa é uma defesa que ela é feita pra não deixar a finalização acontecer. Só que você precisa ser agressivo, entendeu? Pra você não ficar rodando o tempo inteiro, você tem que ser agressivo. Só que aí o Joinville tem dois pontos que é a favor deles. A primeira, eles não têm medo do um contra um. Então, tipo assim, não é qualquer aproximação que põe pressão neles, né? Isso torna o time muito difícil de bater nesse tipo de situação, porque a pressão da defesa é o que força o erro, né? Aqui o perigo pro ataque tá nisso. Quando a pressão da defesa ela consegue forçar o erro. Aqui eles não sentem tanta pressão. E pra piorar, eles têm um goleiro que também faz o goleiro linha. Nossa senhora. Não foi falta? Você tá doido? Aqui foi falta, pô. Gol perdido. Primeira finalização, né? Primeiras duas finalizações do Minas. Mas eu achei que tinha sido falta ali. Ah, tá vendo? Vai tomar gol, você vai ver. Cara, o Minas tem que dar um jeito de jogar mais lá em cima. Só que o que acontece? Na troca de passe, isso não vai acontecer assim tão fácil, entendeu? Tem que acreditar mais e o time empurrar o adversário lá pra cima. Só que eles não botam fé no um contra um. Então o Joinville vai e abafa os caras lá atrás. E o passe sempre volta. Entendeu? Eles tentam sair sempre de um jeito mais simples. Ah lá, voltou. Entendeu? E eles deixam o cara mesmo lá, ó. Toma aqui, agora sobe. Olha lá, tomou, ó. Impressionante, velho. Ó, bola no pivô, pô. Sobe. Aí voltou. 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 Aí esse passe aí é foda também, né? Aqui que eu falo com vocês também, ó. O cara tá vindo fechando a diagonal. Sai de trás do cara, velho. Ou você vem aqui na linha de passe ou você dá a escapada, entendeu? Não fica aqui parado, não, ó. O gol mais fácil da vida dele.
Vamos ver. Vamos lá, voltou pra trás. Ok, aí sim. Hum. Essa é uma jogadinha que eu vi muito o Atlântico fazer, né? Eu nem sei se tem um nome pra isso. Que é isso aqui, mais ou menos. Eu acho que eu não vou saber desenhar aqui, não. Que é tipo isso aqui, ó. Vamos supor, o pivô tá aqui. Fixo, né? Tá aqui. Que era uma parada que eu até queria experimentar. Eu acho que a gente fez um treino disso aqui. Tava experimentando. É por isso que às vezes é ruim eu ficar assistindo o jogo, porque eu vejo as paradas e quero aplicar, mas o time não tá pronto pra esse tipo de coisa. E às vezes nem eu entendi completamente, né? Então vamos supor aqui, ó. O cara deu o passe aqui, esse aqui subiu, né? É isso? É. Aí esse camarada aqui, ele abre aqui, ó. Certo? Esse cara que subiu também, ó. Ele abre aqui, ó. Enquanto esse tá trazendo por aqui. A marcação desse tá vindo. Se esse cara abrir aqui, ó, pra marcar esse camarada vai vir aqui por dentro, de todo jeito, né? Ele vai vir aqui por dentro nas costas desse aqui, ó. Ele vai dominar pra cá, ó. Ele vai dominar pra cá, ó, como se o passe fosse sair lá, ó. Certo? Só que esse jogador aqui tá achando que o passe vai sair lá, mas ele não tá vendo esse jogador chegando aqui pelas costas. Então, uma das possibilidades é passe aqui, faz que vai dar o passe lá, passe aqui e passe aqui, ó. Essa é uma possibilidade, né? A segunda possibilidade é passe aqui, né? Esse cara veio aqui junto. Passe aqui. Esse cara pode continuar a caminhada. O passe devolve. Se esse aqui der mole, ó, toma a bola lá na frente, ó. Entendeu? Eu acho que é essa que é a ideia, assim, do... Vamos ver se dá pra... Que foi um vídeo que eu fiz também, né? Do... Ah lá, isso mesmo, ó. Esse cara ataca as costas do 25. Toma. Aí tentou a tabela dessa vez, ó. Só que a tabela não saiu. Primeira vez que eu vi foi com o Atlântico. Eu não sei se foi eles que inventaram isso aí, mas a primeira vez que eu vi foi com eles e toda hora pegava os caras. Tem que sair aí, ó. Tem que sair. O time tem que sair, isso. Parece que o Joinville tem resposta pra tudo. É impressionante, né? Porque olha só, o time do Minas precisa sair de lá de trás. Eles não conseguem, né? Aí vamos supor, a bola por alguma razão veio parar aqui em cima. O time do Joinville ainda eles não sofrem pressão aqui em cima. Por quê? Porque o goleiro simplesmente abre aqui e força os caras recuar, fraga. Aí ele leva até aqui em cima se deixar, né? O Minas vai montar a defesa deles, eles trazem até aqui em cima e começa a jogar. Quando eles veem que não precisa mais correr esse risco todo, o goleiro solta a bola ali, né? Pá, e volta pro lugar dele. E eles recomeçam o jogo lá de cima, atacando como se nada tivesse acontecido. Aí chega aqui embaixo, tem uma movimentação intensa, perde a bola, tem uma pressão intensa. Tá difícil. O Minas conseguiu sair um pouco mais quando ele tava aqui, porque tinha o drible, né? Ganhou. Ah, pega a bola e vai pra cima, pô. Vamos ver. Mais pra trás.
Passa pra trás. Passa pra aí. Toma. Beleza. Vambora. Hum, tem que ir pra cima. Aí, ó. Vamos. Não, passo por dentro aí é loucura, né? Passo por dentro aí é loucura. É o que eu falei, o passo por dentro aqui, quando dá contra-ataque, ó. Ó o cara já virando pra atacar lá, ó. Se o cara não tiver no pivô clássico ali, ó, abrindo a capa do Batman pra receber essa bola, você não pode fazer isso, não. Já completou 5 faltas, né? Tempo, vamos ver se agora a gente consegue ouvir. Não é final, caramba. Mas não é, né, velho? Tipo assim, a gente olhando aqui, não sei se vocês têm a mesma impressão. Não é que o Minas tá desconcentrado ou faltando vontade. É porque o Joinville tá fazendo uma pressão muito bem encaixada e muito forte, mano. E o Minas não tá conseguindo retribuir essa pressão, o que é o pior de tudo, entendeu? O Minas não consegue fazer essa pressão, recupera a bola, não consegue sair rápido, entendeu? Na troca de passe não vai sair porque os caras são. Aí bola longa, né? Uma possibilidade. Ah, é. Uma possibilidade, né? Mas é por isso que o time tem que sair de lá de trás. Vamos ver se o jogo não é equilibrado, né? Boa bola. Aí tem que sair, tá vendo? Tem que sair de trás, ó. Tem que sair de trás. Se se fosse outro jogador, tinha ficado lá atrás, ó. Entendeu? Chamando o Joinville. Aí, ó. Tem que jogar em cima. Não pode ter medo de perder a bola. Vai. Tem que acelerar um pouquinho agora, né? Nossa. Pressiona? Pressiona, pressiona. Tem que ganhar. Falta. Não foi? Nossa, foi gol. Nossa senhora. Aqui, ó. Não compensa tanto o cara ir lá. Melhor. Porque tem 5 segundos, né? Pra soltar. Ou 4 segundos pra soltar a bola, né? Não, o cara foi ninja demais aqui, viu? Dominou no peito, tá tirando. Hum. Esse jogo foi difícil, hein?
Bola longa. Tem que mandar no pé, né, mano? Vou dar uma quicadinha um pouco antes, né? Aí, ó. Pressiona, pressiona. Isso aí é perigoso. Aí, ó. Bora, bora, bora. Aí, ó. Tem que jogar pra frente. Falta. Que isso, gente? É o doidão que deu uma trombada no juiz, né? Tá vendo aí? Toma. É, acho que foi nada mesmo, não. Esse aí é perigoso. O drible. Fecha e deixa tocar no goleiro. Certinho. E aí, começou a ir pra trás. Quando vai pra trás, pra saber que vai perder a bola. Esse cara nem esconde, né, velho? Deixa tocar no goleiro, moço. Aí, ó. Aí, ó. Aí é foda. Esse que é o problema, né? E se alguém saltar aqui, ele vai dar o passe, tá? Mas é melhor o cara chutar daqui do que ficar nessa aí, né? Ou eu tô enganado? Não sei também. Canhoto. 4 minutos pro final. Terminar de ver então, né? De novo. Agora ele tentou por aqui. Normalmente eu falo que tem que marcar de frente, mas em situações como essa aí eu não, realmente não sei o que fazer, viu? É uma parada manjada, mas que sempre parece que acaba do mesmo jeito, né, velho? Os caras devem treinar isso pra caramba. De novo. Dessa vez tá na esquerda dele, né? Aí eu acho que é mais perigoso. Ganhou. Lá no gol, viado. Vai pra dentro. Agora não dá mais não. Só não pode recuar agora, né?
Boa. Devolve. Devolve, viado. Aqui era devolver, ó. Movimento certinho. Dominou. Devolve aqui. Gira. Escorregou também, né? Ah, uma coisa importante aqui, ó. Às vezes o cara tá aqui, ó. Às vezes o cara tá aqui, ó. Ele acha que tem que ficar aqui na frente do fixo, entendeu? E não. Ele não precisa ficar. E pode ficar justamente aqui atrás, ó. Enchendo o saco, sabe? Pro fixo sem saber pra onde que ele vai. Uma hora dessa aqui, ele dá uma escapada aqui. Entendeu? É uma possibilidade. Vamos supor, esse aqui vem receber, ó. Passe vem aqui. Se ele deu uma escapada aqui, ó. Sem o cara ver, se ele consegue esse espaço aqui. Quando o passe entrar, esse camarada pode vir aqui por dentro, né? Ou pelas costas aqui. Esse também pode atacar aqui, ó. Vem no fundo, depois volta aqui. Mas aí tem que ser uma parada coordenada, né? Possibilidades, né? Só acho que eu não vou nem terminar esse tempo, não. Apesar de faltar 3 minutos. Mas 3 minutos demora 40 pra... Que eu realmente já tô com sono. Nossa. Na mão dele, mas... Deixa eu só ver como é que terminou esse primeiro tempo aqui. É, terminou 3-1. Bom, é o que temos pra hoje. Joguinho legal, né? Talvez aí amanhã ou depois eu termino de ver.